Salmo capítulo 11, nós vamos ler a partir do versículo 1. No Senhor confio. Como dizeis então a minha alma, fugi para a vossa montanha como um pássaro? Pois eis que os ímpios armam um arco, põem as flechas na corda, para com elas atirarem as escuras aos retos de coração. Se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus, os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, porém ao ímpio e ao que ama a violência, ele odeia. Sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre e vento tempestuoso. Isso será a porção do seu copo. Porque o Senhor é justo e ama a justiça. O seu rosto olha para os retos. Amém. Até aqui. Fugir para as montanhas é uma frase que se tornou uma espécie de meme para se referir a algo que não tem nem esperança e nem salvação. Nós temos a impressão que a cada dia que passa, não há nem esperança, nem salvação para esse mundo no qual nós vivemos. E nos parece que a única coisa que nós podemos fazer é fugir para as montanhas. A cada dia que passa, nós temos a percepção de que o mundo está se tornando cada vez mais anticristão. Nós temos essa percepção. E não é apenas o caso de que as pessoas rejeitam o cristianismo. Muito mais do que a mera rejeição, o mundo e as pessoas estão, na verdade, ativamente cada vez mais hostis aos cristãos e a tudo aquilo que é percebido e que os lembre de Cristo. A tudo aquilo que é percebido como cristão, tudo aquilo que os lembre de Cristo, tudo isso sofre hostilidade do mundo e das pessoas. Nós percebemos essa hostilidade todas as vezes que nós somos pressionados a manter a nossa fé na privacidade das nossas vidas. Quando nós somos advertidos que se nós dermos publicidade àquilo que nós cremos, nós vamos arcar com as consequências. E essas consequências, eles nos dizem, não serão nada agradáveis. Um estudioso cristão contemporâneo nosso, norte-americano, chamado Gary DeMar, ele falou o seguinte: o mundo não se sente ameaçado por pessoas que creem que quando morrerem, irão para o céu. O mundo não se sente ameaçado por pessoas assim. O que amedronta o mundo é quando os crentes acreditam que a Bíblia tem aplicações e implicações para todas as áreas da vida, ameaçando dessa forma as suas estruturas de poder aqui e agora. O mundo não se importa se nós somos discípulos de Jesus na privacidade das nossas vidas. O mundo não se importa com isso. Mas o mundo se torna hostil quando nós vivemos a nossa fé de forma pública. Como exemplo disso, a gente pode pensar no comunismo. O comunismo, lá na União Soviética, ele não extinguiu o cristianismo. Havia a igreja cristã estatal. A única coisa que o comunismo impôs é o seguinte: vocês podem continuar sendo cristãos, mas vocês devem ser cristãos apenas na esfera privada. Apenas o teu cristianismo só pode servir para aquilo que tu entende como sendo religioso. Apenas isso. O Partido Comunista ditava aquilo que deveria ser pregado nas igrejas. Muitos que se diziam cristãos aceitaram isso. Outros foram perseguidos. Então o mundo não se importa se nós somos discípulos de Jesus
na privacidade das nossas vidas, mas ele se torna hostil quando nós vivemos a nossa vida, a nossa fé de forma pública. Ai de nós se discutirmos a sexualidade humana de acordo com o propósito pelo qual Jesus a criou. Ai de nós se dissermos que no princípio Deus criou homem e mulher, e não outras coisas mais. Ai de nós se nós afirmarmos que, sendo o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, Jesus limitou os poderes do governo a apenas duas coisas: a proteção dos maus e a proteção dos bons e a punição dos maus, segundo a lei de Deus. E que o governo não pode e não deve ficar se intrometendo em áreas como economia, educação, saúde, relações trabalhistas e assim por diante. Quando nós afirmamos que a palavra de Deus deve governar cada aspecto da vida humana neste mundo, o mundo se torna hostil. E quando nós percebemos que aqueles que deveriam proteger os bons e punir os maus, segundo aquilo que a lei de Deus determina, quando nós percebemos que essas pessoas que deveriam proteger os bons e punir os maus, essas mesmas pessoas rejeitaram a lei de Deus e passaram a chamar o bem de mal e o mal de bem, e como consequência elas passaram a proteger os maus e a punir os bons, quando nós percebemos que nada neste mundo pode nos proteger da hostilidade das pessoas e das instituições contra nós, que somos discípulos de Jesus, qual é a tentação que nós sofremos? Nós somos tentados a fugir para as montanhas. Por mais incrível que pareça, nós acabamos acreditando nesse meme. Que de fato a única coisa que nós podemos fazer é fugir para as montanhas. Como os amigos de Davi estavam aconselhando ele aqui no versículo 1. Afinal de contas, se forem destruídos os fundamentos, como questiona o versículo 3, o que mais poderá fazer o justo a não ser fugir do mundo para as montanhas e se isolar da sociedade? O problema é que se realmente nós fugirmos do mundo para as montanhas, por assim dizer, para nos isolarmos da sociedade, nós estaremos traindo a Jesus e deixando de ser leais a Ele. Nós estaremos nos tornando desleais para com Jesus, porque a fé cristã jamais pode ser limitada à privacidade das nossas vidas. Pela sua própria definição, a fé cristã é completamente pública. Isto fica claro a partir das ordens que Jesus nos deu antes de subir aos céus. Toda autoridade me foi concedida no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer todas as coisas que vos ordenei. A fé cristã é necessariamente pública. Transformar a fé cristã em alguma coisa privada é simplesmente destruir a fé cristã. Porque de que forma nós conseguiríamos discipular as nações, batizá-las no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensiná-las a obedecer tudo aquilo que Jesus ordenou, se nós fugirmos para as montanhas, se nós nos isolarmos do mundo? Fugir para as montanhas, então, não é uma opção viável para um discípulo de Jesus. E se não devemos fugir, significa que nós devemos permanecer firmes onde estamos, mesmo em face da hostilidade crescente do mundo. Nós devemos permanecer e não fugir. Mas permanecer fazendo o quê, exatamente? O Salmo 11 nos dá duas respostas a essa questão. Do versículo 1 ao 13,
ou melhor, desculpe, do versículo 1 ao 3, nós aprendemos que mesmo em face da hostilidade deste mundo, nós devemos permanecer firmes, restaurando os fundamentos que os ímpios destruíram. A resposta para o versículo 3, se forem destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Não é fugir para as montanhas. A resposta ao versículo 3 é reconstruir aquilo que os ímpios destruíram, reconstruir os fundamentos. E do versículo 4 ao 7, nós somos ensinados que, ao permanecer fiéis à responsabilidade que Jesus nos entregou, de reconstruir os fundamentos, nós estaremos cooperando com Ele no juízo dele contra os ímpios. Então a resposta bíblica ao versículo 3 não é fugir para as montanhas como queriam os amigos de Davi. Se forem destruídos os fundamentos, confie no Senhor e restaure o que os ímpios destruíram, cooperando com Jesus no seu juízo sobre eles. O Salmo 11 começa com uma declaração da plena confiança de Davi, que Davi tinha em Deus. Ele diz, no Senhor confio. No Senhor eu confio. Literalmente o verbo traduzido aqui significa buscar refúgio. No Senhor eu me refugio, no Senhor eu busco refúgio. Quando as pessoas e o mundo se tornavam hostis a Davi, Davi confiava em Deus, Davi buscava refúgio em Deus exatamente porque ele confiava em Deus. E é exatamente por confiar em Deus e buscar nele refúgio que Davi se sente ultrajado e ofendido com o conselho dos seus amigos aqui. Davi diz, eu confio no Senhor. Como é então que vocês se atrevem a dizer que eu devo fugir para as montanhas como um pássaro? Eu confio em Deus. Vocês sabem que eu confio em Deus. Como é que vocês estão dizendo para mim que eu devo fugir para as montanhas como um pássaro? A figura do pássaro aqui que foge, ela é usada para evocar duas ideias. A ideia de rapidez e a ideia de silêncio. Os pássaros, como eles têm a capacidade de voar, eles são extremamente rápidos. E eles são silenciosos também. Eles conseguem se movimentar com rapidez de forma silenciosa, não atraindo tanta atenção para si mesmos. Os amigos de Davi estavam aconselhando que ele seguisse o exemplo dos pássaros e fugisse para as montanhas de forma rápida e silenciosa. E Davi fica indignado, Davi fica ultrajado com esse conselho. Agora, antes de nós discutirmos por que confiar em Deus significa não fugir, nós devemos entender por qual motivo os amigos de Davi estavam dizendo para ele que ele deveria de fugir para as montanhas. Isso nós vemos nos versos 2 e 3. O que estava acontecendo é que os ímpios armavam emboscadas para prejudicar, roubar e matar aos retos de coração. Versículo 2. Pois eis que os ímpios armam o arco, põem as flechas na corda para com elas atirarem as escuras aos retos de coração. Os ímpios são aqueles que desobedecem à lei de Deus. Já os retos de coração são aqueles que obedecem a Deus. O versículo 3 aqui fala dos ímpios preparando os seus arcos e ajeitando as suas flechas para, as escondidas no escuro, atirarem nos retos de coração. É óbvio que aqui a gente não deve entender essa imagem de forma literal. Né? Não é que os ímpios, no dia de Davi, de fato, ficavam no meio da noite esperando um justo passar com arco e flecha, e daí eles atiravam no justo, nos retos de coração. Essa imagem aqui é uma forma de se referir a todas as maldades que os ímpios cometiam contra os justos. Armando emboscadas, ciladas, fazendo armadilhas. O objetivo dos ímpios aqui não está claro por que eles estavam fazendo isso. Mas a gente pode supor com um certo grau de segurança que o propósito deles era obter algum tipo de lucro na destruição
dos justos, na destruição dos retos de coração. O Salmo 10, por exemplo, que nós vimos na semana passada, o objetivo dos ímpios, do Salmo 10, era matar os pobres para roubar os seus bens. A gente pode supor que o objetivo seja semelhante aqui. Os ímpios estavam armando ciladas, emboscadas, para ferir, roubar e matar os retos de coração. E era de se esperar que numa situação dessas, as autoridades civis cumprissem o dever que Deus lhes entregou, de proteger os bons e punir os maus. Era de se esperar que isso acontecesse. Mas não era isso que estava acontecendo. Versículo 3. Se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? As autoridades civis, que deveriam proteger os retos de coração, que deveriam proteger os bons e punir os maus, elas não estavam cumprindo o propósito pelo qual Deus as instituiu. Isso porque os fundamentos que resguardavam aquela sociedade foram destruídos. O que são esses fundamentos? Que fundamentos são esses que foram destruídos ou que estavam sendo destruídos? Os fundamentos aqui são as ordenanças de Deus pelas quais Ele organiza e governa as sociedades humanas. Deus é o autor das sociedades humanas. Deus é aquele que criou a sociedade humana. E como criador da sociedade humana, Deus deu ordenanças pelas quais Ele organiza e governa as sociedades humanas. Essas ordenanças são os fundamentos. Por exemplo, um dos fundamentos pelos quais Deus organiza e governa as sociedades é a sua ordenança de que os governos humanos possuem uma única responsabilidade. A única responsabilidade que Deus entregou aos governos humanos é proteger os bons, segundo aquilo que a lei de Deus determina como sendo bom, e punir os maus, de acordo com aquilo que a mesma lei de Deus reconhece como sendo mal. Isso eu estou falando com base em Romanos 13. Toda autoridade que existe foi instituída por Deus para isso. Proteger os bons e punir os maus. Quando os fundamentos pelos quais Deus organiza a sociedade são destruídos, os justos, os retos de coração, aqueles que fazem o bem em obediência a Deus, eles não têm a quem recorrer. Porque eles vão até a polícia para protegê-los, mas a polícia se tornou corrupta. Eles vão até um tribunal à procura de um juiz, mas tudo que eles encontram é um juiz que não teme a Deus, como aquela viúva na parábola que Jesus contou. Um juiz que não teme a Deus e não tem respeito ao homem. Juízes corruptos, que não fazem justiça. Quando os fundamentos pelos quais Deus organiza e governa as sociedades humanas, quando esses fundamentos são destruídos, os justos e retos de coração não encontram quem os possa defender. Porque até mesmo aqueles que deveriam fazer justiça, eles mesmos se tornaram ímpios. A leitura que nós estamos fazendo desse texto aqui vai contra tudo aquilo que pode ser chamado de teologia dos dois reinos. E é quase certo que vocês jamais ouviram essa expressão, teologia dos dois reinos.
Há vários tipos de teologia dos dois reinos, que diferem entre si. Mas todas elas têm em comum uma ideia, a seguinte ideia: existem certos aspectos deste mundo que estão fora do alcance da autoridade de Jesus. Existem certos aspectos deste mundo que estão fora do alcance da autoridade de Jesus. E nesse ponto a gente pode pensar, não, um discípulo de Jesus, um crente, alguém que crê em Jesus, jamais afirmaria que existem aspectos deste mundo que estão fora do alcance da autoridade de Jesus. Mas eu vou te dar aqui 2, ou melhor, 3 ou 4 exemplos que na verdade vão te mostrar que é muito fácil nós fazermos isso. É muito fácil nós afirmarmos que existem aspectos deste mundo que estão fora do alcance da autoridade de Jesus. Por exemplo, nós podemos pensar que Jesus só tem autoridade sobre 10% da minha renda financeira. Jesus só tem autoridade sobre 10% da minha renda financeira. Os 90% restantes, Jesus não tem nada a ver com eles. Jesus não tem nada a ver com a forma como eu gasto, ou como eu invisto, ou como eu desperdiço os 90% restantes da minha renda. Como consequência, se eu penso que Jesus só tem autoridade sobre 10% da minha renda e não sobre 100% de tudo aquilo que eu possuo, como consequência, eu vou pensar que a autoridade de Jesus não tem nada a ver com a economia das nações. Porque se Jesus não tem autoridade sobre os 90% restantes da minha renda, por que ele vai ter autoridade sobre a economia das nações? Por que ele tem autoridade de determinar como essa economia deve ser gerenciada? Então, o que nós fazemos? Nós entregamos a economia para quem? Para o Estado. O Estado vai cuidar da economia. E quando nós fazemos isso, nós estamos desobedecendo a Jesus, porque Jesus disse que o Estado só tem uma única responsabilidade: proteger os bons e punir os maus. Jesus não disse que o Estado tem que gerir a economia. Nós podemos pensar também que a autoridade de Jesus, no que concerne à saúde, se limita aos milagres que ele realizou durante seu ministério terreno. E se limita aos milagres que ele continua realizando hoje através do Espírito Santo. No que diz respeito à saúde, a única coisa que está debaixo da autoridade de Jesus são os milagres que são realizados no seu nome. Como consequência, jamais nós vamos considerar o que a lei de Deus possa nos ensinar acerca de como a saúde pública deve ser gerida. Mas o que a lei de Deus poderia nos ensinar acerca da saúde pública? Bom, as pessoas reclamaram, e continuam reclamando, que durante a pandemia muitos negócios faliram, ou pelo menos sofreram financeiramente. Muita gente perdeu o emprego. A renda, de uma forma geral, diminuiu bastante. A lei de Deus determina que quando existe uma pandemia, quem deve ser isolado não são as pessoas sãs. Quem deve ser isolado são apenas os doentes. Como consequência, por pensarmos que a autoridade de Jesus sobre a saúde se limita apenas aos milagres que ele realiza, nós entregamos a saúde pública ao Estado.
E depois nós reclamamos quando o Estado quer obrigar todo mundo a se vacinar. Com uma vacina que não foi testada. Bom, de quem é a culpa? Daqueles que não reconhecem a autoridade de Jesus sobre como a saúde pública deve ser gerida. Nós pensamos que a autoridade de Jesus como professor se limita à igreja. E que com relação às demais coisas, nós devemos procurar outros mestres. Como consequência, nós jamais cogitamos que a autoridade de Jesus se estende à escola e à universidade. E por isso mesmo nós entregamos os nossos filhos para serem criados e educados pelo Estado. Nós pensamos que para Jesus o único trabalho que verdadeiramente interessa é o trabalho pastoral. Todos os demais ofícios são necessariamente inferiores ao ofício pastoral. Como consequência, nós desconsideramos tudo aquilo que a palavra de Deus nos ensina acerca das relações trabalhistas. E nós entregamos ao Estado o dever de gerenciar as relações trabalhistas e arbitrar sobre elas. Nós poderíamos estender a muitas outras esferas que integram a nossa vida neste mundo. Mas nós vamos limitar a essas 4 aqui: economia, saúde pública, educação e relações trabalhistas. Normalmente nós pensamos que quando Jesus disse, toda autoridade me foi dada nos céus, nós não pensamos que quando Jesus disse, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, nós não pensamos que Jesus se refira a todas as coisas. A gente limita apenas as coisas que são percebidas como religiosas, coisas que são percebidas apenas como espirituais. No final das contas, nós transformamos aquilo que Jesus disse, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, nós reduzimos a apenas toda autoridade me foi dada nos céus. Quando Jesus disse, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, Jesus estava dizendo que todos os aspectos deste universo estão debaixo da sua autoridade. Jesus estava dizendo que todas as esferas que compõem, que integram a nossa existência nesse mundo, estavam debaixo da sua autoridade, o que inclui a economia, saúde, educação e relações trabalhistas, para ficar apenas nesses 4 exemplos. Mas como o mundo rejeita a autoridade de Jesus, como o mundo rejeita a autoridade que Jesus recebeu de impor sobre as nações a lei de Deus como sendo o padrão pelo qual cada aspecto da existência humana deve ser governado, porque afinal de contas Jesus disse, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto, ide, fazeis discípulos dentre as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Quais são todas essas coisas? Todas essas coisas é toda a palavra de Deus. Como o mundo rejeita a autoridade que Jesus recebeu de impor a palavra de Deus, a lei de Deus, como sendo o padrão pelo qual cada aspecto da existência humana deve ser governado, os fundamentos pelos quais Deus ordena e governa a sociedade estão sendo esquecidos, estão sendo destruídos. Assim como nos dias em que Davi escreveu este salmo. Infelizmente, os ímpios não são os únicos culpados pela destruição dos fundamentos. Ao esquecer que a autoridade de Jesus vai muito além das questões religiosas, a própria igreja cooperou com os ímpios na destruição dos fundamentos pelos quais Deus ordena e governa
a sociedade. Porque como a igreja vai erguer a sua voz profética contra os corruptos que administram a economia, quando a própria igreja nega que Jesus tem autoridade sobre a economia? Quando a própria igreja permitiu que esses corruptos tomassem para si a responsabilidade de gerenciar a economia. A igreja foi omissa. Como a igreja poderá repreender os governos que querem forçar tratamentos médicos ainda não testados, quando a própria igreja permitiu que o Estado tomasse conta da saúde pública? Como a igreja poderá reclamar que a escola está doutrinando os seus filhos, quando a igreja foi conivente, quando o Estado tomou para si a responsabilidade de educar as crianças? E a própria igreja entregou ao Estado os seus próprios filhos para serem educados por ele. Como a igreja vai poder reclamar que agora as escolas estatais, as escolas públicas, estão doutrinando os seus filhos? A própria igreja negou que Jesus tivesse autoridade sobre a educação? Como a igreja poderá condenar o comunismo na sua tentativa constante de fomentar a guerra de classes, quando a própria igreja nega que Jesus tem autoridade sobre as relações trabalhistas? Bom, se Jesus não tem autoridade sobre as relações trabalhistas, quem é que tem? O Estado tomou para si essa responsabilidade. Eu não estou dizendo que a igreja deva se ocupar dessas coisas. Eu não estou dizendo que a igreja deve gerenciar a economia. Eu não estou dizendo que a igreja deva gerenciar a saúde, a educação e as relações trabalhistas. Não. O que eu estou dizendo é que Jesus, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, determinou na sua palavra os princípios que devem governar cada aspecto da nossa existência nesse mundo. Afinal de contas, ele recebeu toda a autoridade, não apenas nos céus, mas na terra. Cabe à igreja fazer o quê? Fazer aquilo que Jesus ordenou que ela fizesse. Cabe à igreja discipular as nações, cabe à igreja batizar as nações, cabe à igreja ensinar as nações a obedecer tudo aquilo que Jesus ordenou. Se Jesus ordenou que o Estado só pode fazer uma única coisa, proteger os bons e punir os maus, cabe à igreja ensinar às nações exatamente isso. Mas exatamente porque assumiu esses vários tipos de teologia dos dois reinos, a igreja passou a ensinar que Jesus só tem a ver com a minha devoção pessoal. Jesus só tem a ver com a minha oração. Jesus só tem a ver quando eu tiro um tempo para ler a Bíblia. Jesus só tem a ver com aquilo quando eu tiro um tempo para vir na igreja participar do culto. Jesus só tem a ver com o jejum que eu faço. Com as outras coisas, Jesus não tem nada a ver. Por ter assumido essa posição, a igreja foi conivente quando o Estado assumiu prerrogativas que o próprio Jesus não entregou a ele. Então, não é à toa que o mundo está cada vez mais anticristão, como nós dissemos na introdução.
Não é à toa que se agora nós quisermos falar acerca de como Jesus determinou que a sexualidade humana deve funcionar, não é à toa que agora nós somos ameaçados. Porque por décadas e décadas nós entregamos, nós permitimos que o mundo fosse aquele que determinasse como a sexualidade humana deve ser praticada. Nós dissemos, Jesus não tem nada a ver com sexo, não. Jesus só tem a ver com oração, com a leitura da Bíblia, com o culto. Jesus não tem nada a ver com sexo. O que Jesus vai ter a ver com sexo? Nada. Jesus não pode ter nada a ver com sexo. Está aí o resultado. Não é à toa que os fundamentos pelos quais Deus ordenou a sociedade estão sendo destruídos. Porque a própria igreja se tornou cúmplice dos ímpios e ajudou os ímpios a destruir os fundamentos que Deus determinou. Repetindo as palavras aqui de Gary DeMar, o mundo não se sente ameaçado por pessoas que creem que quando morrerem elas irão para o céu. Durante décadas, no mundo inteiro, grande parte da igreja afirmava que Jesus só tinha a ver com isso, com ir para o céu. Jesus não recebeu autoridade sobre a terra. Não, Jesus recebeu autoridade apenas com relação àquelas coisas religiosas e espirituais. Continuando aqui a citação de Gary DeMar, o que amedronta o mundo é quando os crentes acreditam que a Bíblia tem aplicações e implicações para todas as áreas da vida, ameaçando as suas estruturas de poder aqui e agora. O mundo e o diabo, eles não se importam se nós confessamos a Jesus como o nosso Senhor e Salvador pessoal. Mas o mundo e o diabo tremem quando a igreja afirma que a autoridade de Jesus não está limitada aos céus, mas se estende à terra, tocando a todos os aspectos da existência humana. E o mais trágico, se não fosse trágico, seria cômico. O mais trágico é o seguinte: a igreja ajudou os ímpios na destruição dos fundamentos pelos quais Deus ordena e governa as sociedades humanas, e agora a igreja está pedindo para sair, como se diz por aí. Agora a igreja quer fugir para os montes, para as montanhas. Ela mesma ajudou a destruir os fundamentos, ao negar que Jesus tem autoridade sobre todas as coisas deste mundo, e agora ela está querendo fugir. Mas se para Davi fugir para as montanhas não era uma opção viável, eu confio no Senhor. Como é que vocês estão me dizendo que eu devo fugir para as montanhas? Se para Davi fugir para as montanhas não era uma opção viável, fugir para as montanhas também não é uma opção viável para a igreja. A igreja deve se arrepender por ter assumido esses vários tipos de teologia dos dois reinos, que diz que Jesus tem autoridade apenas sobre as coisas espirituais, religiosas. A igreja, formada por aqueles que creem em Jesus, deve crer em Jesus como diz a Escritura. Deve crer nele como o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. O que significa Rei dos Reis? Quer dizer que ele é rei sobre todos os reis. Senhor dos Senhores significa que se existe algum Senhor, ele é Senhor sobre todos os demais senhores que existem. A igreja não foi chamada para fugir para as montanhas. A igreja foi chamada para marchar por este mundo como o exército de Deus, como o exército de Jesus.
trabalho de evangelismo, o trabalho de pregar o evangelho, não é campanha política. Nós não somos cabos eleitorais de Jesus. A função de um cabo eleitoral é convencer o eleitor a votar em alguém. Essa é a função do cabo eleitoral. Evangelismo não é fazer campanha política a favor de Jesus. Não é fazer as pessoas escolherem Jesus. Jesus não é escolhido por ninguém. O evangelismo, segundo Mateus 28, é comunicar ao mundo que existe um rei. Isso é evangelismo. E que as nações devem submissão a esse rei. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. O evangelismo é ir de lugar a lugar dizendo que existe um rei, ao qual todas as pessoas e todas as nações devem submissão. Em vez de fugirmos para as montanhas por causa da hostilidade deste mundo incrédulo, nós devemos conclamar as nações ao arrependimento e fé, nos moldes da grande comissão de Mateus 28. A igreja deve discipular as nações, a igreja deve batizar as nações, a igreja deve ensinar as nações a obedecer a Jesus, porque a sua autoridade se estende dos céus à terra. A sua autoridade se estende a todos os aspectos da existência humana. A igreja não foi chamada para fugir para as montanhas. A igreja foi chamada para a guerra, para discipular e disciplinar as nações debaixo da autoridade de Jesus. Isaías fala acerca da missão da igreja. Olha o que Isaías diz. Eu vou ler para vocês aqui alguns versículos de Isaías 61. Tá? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos oprimidos, enviou-me a restaurar os de coração abatido, a proclamar liberdade aos cativos e a pôr os presos em liberdade, a proclamar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar que se dê uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado aos que choram em Sião, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Você reconhece esses versículos aqui como se referindo a Jesus. Né? Inclusive, no Evangelho de Lucas, se eu não me engano, acho que é em Lucas, Jesus cita esses versículos aqui. Os primeiros versículos do capítulo 61. Jesus entra na sinagoga e ele abre no profeta Isaías, ele lê esses versículos. E ele diz, hoje se cumpriu essa palavra. Então, a missão de Jesus é pregar o Evangelho, para trazer salvação, né? Pregar boas novas aos oprimidos, para quê? Vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem, quem se chamem? Aqueles que foram salvos por Jesus, a fim de que eles se chamem carvalho de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Agora, o que esses que foram salvos por Jesus devem fazer? Isaías 61 continua, versículo 4. Eles quem? Aqueles que foram salvos por Jesus. Aqueles que ouviram a pregação de Jesus e foram salvos por ele. Eles edificarão as antigas ruínas, restaurarão os lugares antes destruídos e reedificarão as cidades assoladas, os lugares devastados de muitas gerações. Eu vou pular o versículo 5 aqui. Versículo 6. Mas vós quem? Aqueles que foram salvos por Jesus. Vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros do nosso Deus. Comerei as riquezas das nações e vos gloriareis na sua glória. A missão da igreja é essa. Edificar as antigas ruínas.
restaurar os lugares antes destruídos, reedificar as cidades assoladas, reedificar os lugares que foram devastados, destruídos há várias gerações. Essa é a função da igreja. A função da igreja é, se forem destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? A única coisa que o justo pode fazer é reerguer aquilo que foi destruído. Porque se não é para fugir, se é para permanecer, a única razão pela qual se deve permanecer é reconstruir aquilo que foi destruído. Quando os fundamentos estão destruídos, o que poderá fazer o justo? Permanecer firme neste mundo, mesmo em face da hostilidade desse mundo. Permanecer firme neste mundo, reedificando os fundamentos destruídos pelos ímpios. E como é que nós vamos reedificar esses fundamentos? Bom, pregando o Evangelho. Pregando o Evangelho como nós vimos antes, não tentando convencer as pessoas a escolher a Jesus. Não, pregar o Evangelho dizendo que existe um rei. E que este rei recebeu toda a autoridade nos céus e na terra. E que este rei deve ser obedecido em todas as coisas que ele ordenou. Pregando o Evangelho e sendo o sal e a luz dos quais Jesus falou. Sendo o sal e a luz dos quais Jesus falou. Vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Se não é para a luz iluminar, para que os fundamentos destruídos sejam reedificados, para que a luz serve então? Se não é para o sal salgar essa terra, para que ela não se apodreça ainda mais, para que então os fundamentos possam ser restaurados, por que a igreja seria o sal da terra? O que fazer, então, quando nós percebemos que o mundo está cada vez mais hostil contra Jesus e contra aqueles que seguem a Jesus? Fugir para as montanhas está fora de cogitação. Porque quem foge para as montanhas nega a fé. No Senhor eu confio. Como vocês dizem que eu devo fugir, então? O que fazer? Confiar no Senhor e restaurar aquilo que os ímpios destruíram. E se eu tive participação na destruição, me arrepender pela minha parte. Anunciar o senhorio de Jesus como aquele que recebeu toda a autoridade nos céus e na terra. Confie no Senhor e restaure os fundamentos que os ímpios destruíram. E ao restaurar os fundamentos destruídos pelos ímpios, você estará cooperando com Jesus no seu juízo contra eles, contra os ímpios, como nós vamos ver nos próximos versículos. Davi começa o versículo 4 dizendo o seguinte: o Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus. O Senhor está no seu santo templo é com toda certeza uma referência à habitação de Deus no meio do seu povo, lá no templo em Jerusalém.
Agora, o fato de Deus habitar num tabernáculo terreno não diminui o seu poder e a sua autoridade, porque o seu trono, ainda que ele habite no seu santo templo em Jerusalém, o seu trono sobre o qual ele reina e julga as nações está nos céus. Nós sabemos que Deus entregou o juízo, todo o juízo, ao Filho. Isso Jesus fala em João capítulo 5. O Pai entregou ao Filho todo o juízo. Em Mateus 28, Jesus declara, com todas as palavras, que Deus também entregou a ele todo o poder, toda a autoridade. O reino e o juízo pertencem a Jesus. Nós sabemos que Jesus está conosco. Da mesma forma como Davi afirma que o Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus, Jesus está conosco, porque lá em Mateus 28, Jesus disse, e eis que estou convosco até a consumação dos séculos. A igreja no Novo Testamento é o templo do Deus vivo. Isso Paulo afirma lá em Efésios capítulo 2. Jesus está conosco, da mesma forma como Deus estava com Israel lá no seu santo templo, mas o fato de Jesus estar conosco não significa que Jesus não esteja nos céus. Jesus está assentado sobre o seu trono nos céus, de onde ele reina sobre as nações e as julga com toda a autoridade. O versículo 4 continua dizendo o seguinte: os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. A onipresença de Jesus em espírito, o fato de Jesus, como o Deus que ele era, está em todo lugar, a onisciência, o fato de Jesus ter conhecimento de todas as coisas, a onipotência de Jesus, o fato de Jesus poder todas as coisas, a onipresença, a onisciência, a onipotência de Jesus são tais que nenhum dos assuntos humanos lhe passa desapercebido. Os seus olhos estão atentos. Nada passa desapercebido por Jesus. As suas pálpebras provam os filhos dos homens. Versículo 5. O Senhor prova o justo, porém ao ímpio e ao que ama a violência, odeia a sua alma. Ou seja, o Senhor prova o justo porque ele ama o justo, mas ele odeia ao que ama a violência. Jesus discerne perfeitamente entre aqueles que são justos e o obedecem e entre aqueles que são ímpios por amarem a violência. Jesus prova os justos. Jesus coloca os justos em prova. Jesus coloca os justos em prova como prova do seu amor, a gente pode dizer. Porque normalmente não, a poesia hebraica, ela funciona em termos de contrastes, né? Se o final do versículo 5 fala de ódio, de uma forma geral, o início vai falar de amor. O Senhor prova o justo como prova do seu amor pelo justo. Porém, ao ímpio e ao que ama a violência, ele odeia. Deus prova, ou melhor, Jesus prova os justos para provar o seu amor por eles. Normalmente, quando nós enfrentamos provas, nós não nos sentimos tão amados assim por Deus. Né? O próprio escritor de Hebreus diz que a prova, a disciplina, no primeiro momento a gente não acha interessante, a gente não acha legal o sofrimento, a prova, a disciplina. Mas Jesus prova os justos para provar o seu amor por eles, para o benefício deles. Porque ao nos provar, Jesus não nos prova para que ele saiba o que existe em nós. Ele já sabe o que existe em nós. Jesus nos prova para que nós saibamos o que existe em nós. E para que, tendo conhecimento daquilo que existe em nós, nós possamos nos arrepender com um arrependimento mais profundo. Porque quando cremos em Jesus, nós nos arrependemos. Todos aqueles que creem em Jesus necessariamente devem ter se arrependido dos seus pecados.
Agora, à medida que a gente vai progredindo cada vez mais, o nosso arrependimento vai se tornando cada vez mais profundo. Porque no início, a gente pensa que os pecados eram apenas esses. À medida em que a gente vai avançando, em que a gente é provado por Jesus, a gente percebe que os nossos pecados vão muito mais além do que aqueles que nós cometíamos antes. Vai se descortinando exatamente isso. A gente vai percebendo que existe muita coisa ruim ainda em nós. Então, ele nos prova, ele prova os justos para que, por meio dessa prova, os justos possam obedecê-lo com uma obediência cada vez mais perfeita. Em direção à perfeição. Para que nós cada vez mais sejamos aperfeiçoados. Mas com relação aos ímpios, aos que amam a violência, a esses Jesus odeia. E alguns até podem pensar, não, mas como Jesus pode odiar? Porque Jesus ama todas as pessoas. Num certo sentido, Jesus ama todas as pessoas. Porque Jesus, falando do Pai, Jesus disse que o Pai faz com que o seu sol se levante sobre justos e injustos, e que a chuva caia sobre o campo dos justos e dos injustos. Quer dizer, tanto os justos quanto os injustos são beneficiados pelo sol e pela chuva. Mas, por um outro lado, Jesus não pode amar a todas as pessoas da mesma forma. Por quê? Porque Jesus ordena que o marido ame a sua mulher de uma forma especial. Né? O homem, nós devemos amar a todas as pessoas. Isso quer dizer que um homem casado deve amar a todas as mulheres. Mas ele não pode amar a todas as mulheres da mesma forma como ele ama a sua mulher. Né? Ficaria muito estranho se fosse assim. Quer dizer, o amor do homem pela sua esposa é muito diferente do amor que ele deve ter pelas outras mulheres. A noiva de Jesus é a igreja. Jesus não pode amar os outros da mesma forma como ele ama a igreja, porque, do contrário, ele poderia ser acusado de adúltero. Jesus odeia aos que amam a violência. E o ódio de Jesus sobre estes, que não se submetem à sua autoridade, à sua palavra, se manifestam nos vários juízos que ele envia sobre os ímpios. Versículo 6. Sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre e vento tempestuoso. Isso será a porção do seu copo. Laços aqui talvez deva ser traduzido como brasas. É uma tradução possível. Brasas incandescentes, brasas ardentes, enxofre e vento tempestuoso. Normalmente a palavra de Deus usa essas figuras no Antigo Testamento para se referir aos juízos de Deus. Não é que literalmente Jesus vai fazer chover brasas de fogo sobre os ímpios. Porque como a gente não tomou antes literalmente o arco e a flecha que os ímpios disparavam contra os ímpios, aqui a gente não precisa necessariamente tomar como algo literal. Essas imagens evocam o juízo de Jesus sobre os ímpios, que rejeitam a sua autoridade. E como esse juízo se manifesta? Se o problema antes era que os fundamentos tinham sido destruídos, e que os fundamentos estando destruídos permitia que os ímpios aterrorizassem os justos e os retos de coração sem que ninguém os impedisse e sem que ninguém os punisse e os castigasse, o juízo de Deus sobre eles é exatamente o reestabelecimento daqueles fundamentos, pelos quais agora eles serão castigados. Essa é a solução.
Não que Deus e Jesus não possam enviar algum tipo de juízo, digamos assim, sobrenatural, mas de uma forma geral, o juízo que Deus quer impor sobre os ímpios é exatamente mediado pelas autoridades humanas. É aquilo que Paulo fala lá em Romanos 13. A autoridade humana, o que ela deve fazer? Ela deve proteger os bons e punir os maus. É isso que a autoridade humana deve fazer. O juízo de Deus sobre os ímpios é mediado pelas autoridades humanas. De uma forma geral, é assim que Deus quer é assim que Deus julga as sociedades humanas. Por meio das autoridades que Ele mesmo estabeleceu. Agora, quando essas autoridades, quando elas mesmas se tornam ímpias, quando os fundamentos são destruídos, o que é que deve acontecer? Os justos devem trabalhar na reedificação desses fundamentos, para que novamente eles sejam colocados no seu devido lugar, para que a autoridade de Jesus de novo possa ser respeitada sobre todo lugar, para que novamente os bons sejam protegidos e os maus punidos. Quando os justos se recusam a fugir para as montanhas, quando os justos trabalham na reedificação daquilo que foi destruído, eles estão cooperando com Jesus no seu juízo sobre os ímpios. Versículo 7. Porque o Senhor é justo e ama a sua justiça. O seu rosto olha para os retos. Jesus é um rei e um juiz justo. Ele ama a justiça que não é algo que está fora do nosso alcance. A justiça é aquilo que a palavra de Deus determina como sendo bom e correto. Jesus ama a justiça estabelecida na lei de Deus, e por isso mesmo ele vai abençoar os justos e retos de coração. Ele vai olhar para os retos. Olhar aqui tem o sentido de abençoar. O versículo também pode ser traduzido que os retos olham para o rosto dele, que também é um sinal de bênção, porque nenhum homem pode ver a Deus e permanecer vivo. Mas com relação aos justos, eles veem a Deus na face de Cristo e permanecem vivos. Fugir para as montanhas não é uma opção viável para os crentes. Não é uma opção viável para a igreja. Porque foge das suas responsabilidades, nega a Jesus como o Senhor. Mesmo em face das armadilhas e hostilidades deste mundo, a igreja deve permanecer firme no seu posto de batalha. Os crentes devem permanecer firmes nos seus postos de batalha. Onde é o meu posto de batalha? Bom, o meu posto de batalha é onde Deus me colocou. É na circunstância na qual Deus me colocou. É no lugar geográfico onde Deus me colocou. Ali é o meu posto de batalha. E a responsabilidade que nós recebemos é, estando firmes nos nossos postos de batalha, onde quer que ele seja, declararmos ao mundo que Jesus recebeu toda a autoridade nos céus e na terra. E que todas as pessoas devem submissão a Ele. Todas as pessoas devem se arrepender dos seus pecados, crer nele e se submeterem a Ele, fazendo aquilo que Ele ordenou. Dessa forma, os fundamentos serão reconstruídos. Não vai ser do dia para a noite. Obviamente que não. Mas aos poucos, os fundamentos serão reconstruídos. Um exemplo que a gente pode pensar, a igreja primitiva, era comum no Império Romano, quando um casal, não havia aborto, né, naquela época. Quando a mulher engravidava e era uma criança indesejável, sabe o que eles faziam? Os romanos? Eles pegavam a criança e jogavam num canto qualquer, numa esquina qualquer.
Ou se a criança nascia com alguma deficiência, o casal até queria um filho, mas a criança nascia com uma deficiência, o que eles faziam? Eles abandonavam a criança numa rua. Jogavam na rua, recém-nascido. Obviamente, isso é uma grande injustiça. O que os crentes fizeram? Eles passaram a recolher aquelas crianças e criar como seus próprios filhos. O que aconteceu? No decorrer dos séculos, esse costume foi simplesmente abolido. Chegou um momento que seria um escândalo abandonar um recém-nascido na rua. Por quê? Porque a igreja primitiva, aos poucos, ao longo de várias gerações, foi reconstruindo os fundamentos que haviam sido destruídos. Isso é feito por meio da pregação do Evangelho, isso é feito por meio do nosso exemplo, como luz do mundo e sal da terra. O que é que nós percebemos nos nossos postos de batalha que está sendo desobedecido da palavra de Deus? O que nós percebemos como um fundamento da palavra de Deus, um fundamento que deve ser obedecido por todas as pessoas e que nós percebemos que não está sendo obedecido? É ali que nós devemos agir. É ali que nós devemos pregar o arrependimento. É ali que nós devemos dar o exemplo. É isso que nós devemos fazer, não fugir para os montes, não ficar desesperado por causa da hostilidade do mundo. Não, porque nós confiamos em Deus. Nós confiamos em Jesus, nós cremos em Jesus, nós buscamos refúgio em Jesus. Em Jesus nós confiamos. Como poderíamos fugir para as montanhas? Fazendo isso, os fundamentos agora destruídos, eles serão aos poucos reerguidos, reedificados. E na nossa pregação nós devemos também dizer que todos aqueles que não se submeterem a Jesus, eles serão julgados por Jesus, já agora e eternamente. O que fazer quando o mundo parece estar cada vez mais hostil a Jesus e aos filhos de Deus? Permanecer firme, pregando o Evangelho, sendo a luz do mundo, sendo o sal da terra, jamais fugindo para as montanhas. Pregue o Evangelho e seja a luz do mundo, seja o sal da terra. Restaure aquilo que os ímpios destruíram. Coopere com Jesus no seu juízo sobre eles. É isso que deve ser feito quando os fundamentos são destruídos. Amém.